Esse aqui é o Gudrian Neufer, está no Corinthians e traz informações do Timão pra gente aqui no Boa Tarde Fox. Gudrian. Pois é, Preto, boa tarde para vocês novamente. Aqui a gente vê o time reserva do Corinthians treinar, porque o time titular está a 2 campos da onde a gente está aqui. Não dá para mostrar lá. Eu tô olhando aqui para ver se eu falo o time titular para vocês. Ou seja, aqui não tem mistério nenhum. A gente só não pode mostrar com as câmeras, mas o Carille não esconde dos jornalistas o time que ele pretende botar em campo amanhã em São Januário. A gente sabe que são 3 desfalques que o Corinthians tem em relação ao time que ele utilizou no clássico contra o Santos. No lugar do Fagner vai jogar o Paulo Roberto, no lugar do Rodriguinho, o Marquinhos Gabriel e no lugar do Romero, o Cleison. Mas a boa notícia aqui no Corinthians hoje é a seguinte: a presença do volante Maicon entre os titulares. Ele que saiu com dores na coxa, no adutor da coxa direita, no jogo contra o Santos, saiu no início do segundo tempo e era dúvida para esta partida contra o Vasco, está treinando neste momento entre os titulares. Maicon, portanto, deve ser titular amanhã em São Januário, no principal teste que está sendo considerado aqui pelo Corinthians neste Campeonato Brasileiro. Isto porque é o seguinte: o Vasco está com 100% de aproveitamento em casa e o Corinthians tem desfalques importantíssimos. Então, tanto que ontem na coletiva o Jô disse o seguinte: se a gente trouxer um ponto do Rio de Janeiro, já está de bom tamanho. Preto. Pois é, Gudrian. Então trouxe aí as informações do Corinthians pra gente, ressaltando a importância desse clássico contra a equipe do Vasco. Já nós vamos mostrar aqui, viu, Gudrian, essa rivalidade numa reportagem aqui do Boa Tarde entre Corinthians e Vasco da Gama, de jogos importantes na história e de alguns confrontos até desagradáveis. Pode falar. Não, Preto, e tem o seguinte, tem uma história muito interessante que eu vou contar para você. No hino do Corinthians, o campeão dos campeões da década de 20 do século passado, essa frase se refere também a uma partida entre Corinthians e Vasco. O Corinthians havia sido campeão paulista e o Vasco campeão carioca. Naquela época não existia ainda Campeonato Brasileiro. Os dois fizeram 2 jogos, um no Rio de Janeiro, um em São Paulo, e o Corinthians ganhou e foi campeão. Por isso vem a frase campeão dos campeões. E isso aí, as próximas histórias estarão nesta reportagem que a gente vai ver daqui a pouco. Prieto? Ótimo. Eu não sabia disso. Palmas para o Gudrian Neufer. Eu não sabia. Você sabia? Sabia, mas não me recordava agora. Verdade. Muito bem lembrado pelo Gudrian. Ótimo. Eu não sabia que, então, do hino do Corinthians, o campeão dos campeões, se tratava, então, deste envolvimento entre Corinthians e Vasco da Gama. Ótimo. Legal, Gudrian. A respeito dos desfalques do Corinthians. Bom, como o Gudrian já trouxe, é uma prova de fogo agora para o técnico Fábio Carille, para o time manter a mesma eficiência sem alguns dos principais jogadores. São jogadores importantes dessa equipe, o Fagner, o Rodriguinho e também o Romero. Os jogadores que vão entrar ainda não apresentaram o futebol que se esperava deles, né? O Paulo Roberto nem tanto, porque foi um jogador que não foi contratado com tanta badalação. Mas no ano passado o Marquinhos Gabriel foi uma das principais contratações, se não a principal, nos investimentos mais caros que o Corinthians fez depois daquele desmanche de muitos jogadores indo para a China. E o Cleison chegou como um dos grandes destaques do último Campeonato Paulista. Ele entrou em algumas oportunidades, mas ainda não atuou bem com a camisa alvinegra. Tem que ver se o Cleison já entendeu direito o que é para fazer daquele lado, porque o Romero sabe muito bem, tanto que ninguém consegue tirar a titularidade dele. Tem que atacar, mas tem que defender muito também. É isso que o Carille espera de um jogador naquele setor. Marquinhos Gabriel, ele tem até mais habilidade, tem uma característica até de mais técnica do que o Rodriguinho, só que o Rodriguinho tem jogado muito bem, tem sido muito eficiente, encaixou muito bem ali no trio com o Jadson e também o Jô. Então, é uma prova de fogo. Se esses jogadores se apresentarem bem, primeiro, vai ser uma renovada ali, talvez, para o Marquinhos Gabriel nesse elenco do Corinthians, ele que não vem, né, com o que se esperava dele, e o Cleison já pode dar o cartão de visitas dele nessa chegada ao Corinthians,
já que se espera muito dele. Eu acabei de ver na tela ali, já tem esse... Eu aqui no Boa Noite Fox chamo de bate-pronto, né? O bate-papo divertido aí com o Henrique Ceifador pela CBF TV. É muito legal, muito engraçado, vocês vão ver daqui a pouco. Gudrian, antes da Helena trazer informações aqui a respeito deste confronto, o clássico Corinthians e Vasco da Gama, nós estamos aqui com as imagens ao vivo aí do Centro de Treinamento Dr. Joaquim Grava. E como é que está a programação do Corinthians para esta tarde de terça-feira? Pois é, o pessoal está treinando aqui, Prieto, e depois viaja para o Rio de Janeiro, mas a gente vai mostrar aqui para você agora, olha só, uma imagem boa para torcida corintiana, o zagueiro Balbuena, que não vai participar, claro, dessa partida contra o Vasco, mas já mostra uma boa recuperação, quem sabe para as próximas partidas, quem sabe até para o clássico no fim de semana contra o São Paulo, quem sabe, né? O Balbuena, a zaga, que o Pedro Henrique entrou muito bem nos últimos 3 jogos, inclusive o Corinthians não levou gols, e é ele, o Pedro Henrique, junto com o Cleison, que vão dar entrevista coletiva hoje à tarde, depois do treinamento. E por falar em zaga, o Corinthians corre atrás de dinheiro para comprar em definitivo o parceiro do Balbuena e do Pedro Henrique, o Pablo, que tem se destacado e muito nesse semestre, pertence ao Bordeaux da França. O Corinthians tem até o mês que vem para efetuar o pagamento, a preferência da compra, cerca de 10 milhões de reais, e o Corinthians já sabe como vai conseguir esse dinheiro. Pretende vender o meia atacante Léo Jabá para o futebol russo por em torno de 3 milhões de euros, o que dá mais ou menos o que o Corinthians precisa para comprar o Pablo. Então você vê aí, Preto, imagens do Balbuena, que fazia tempo que não aparecia aqui no Boa Tarde Fox. Eu volto aí com vocês. É isso aí. Ó, acabou de se levantar, agora sim, o Balbuena está aí no detalhe para você. Então, acompanhando o treino do Corinthians, o Gudrian toca no assunto aí do Pablo, o Corinthians buscando a grana para permanecer com os... Essa é a boa notícia, né? Conseguir segurar o Pablo no time do Corinthians. O Ribeirão vai falar se ele concorda, se é ou não é uma boa notícia. Agora, a saída do Léo Jabá, eu já não achei tão legal. É que o Léo Jabá ele perdeu espaço. Ele começou a ser utilizado no ano passado, quando o Corinthians sofreu aquele desmanche, né? Então ele apareceu como uma peça importante. O Corinthians precisou recorrer à base para preencher algumas carências do elenco. Só que em nenhum momento ele apresentou o mesmo futebol que ele apresentava no time sub-20 do Corinthians, não é? Então é um jogador que pode gerar um lucro para o Corinthians até maior do que se ele permanecesse na equipe agora, porque ele não tem rendido o que se esperava. Então talvez para fazer caixa seja bom para o Corinthians negociá-lo agora. Só lembrando que a gente está falando sobre zagas, sobre reforços, já a gente vai falar então sobre a possibilidade do Leandro Castan retornar à equipe do Corinthians. Mas antes, só para a gente não perder o fio da meada, já que o Gudrian Neufeld contou uma história tão bonita aí do campeão dos campeões, o porquê desta frase está no hino do Corinthians, vamos com mais alguns capítulos sobre essa rivalidade histórica do Corinthians e Vasco. Lembrando que, amanhã tem Vasco e Corinthians em São Januário. Vasco e Corinthians, uma rivalidade que chegou ao topo do mundo. Duelo que decidiu o título do Campeonato Brasileiro, que marcou grandes embates na Libertadores. Cara a cara, olha só o Diego Souza, cara a cara com o Cássio, bateu pra fora! E que nesta quarta-feira agita a 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes chegam a São Januário em momentos opostos. O Timão, campeão paulista, divide a liderança do Brasileiro com a Chapecoense. Tem 10 pontos em 4 rodadas. Já o Cruz Maltino ocupa um lugar no meio da tabela com 6 pontos conquistados. E no retrospecto das duas equipes, o Corinthians leva ampla vantagem. Em 90 jogos foram 37 vitórias paulistas, 22 dos cariocas e 31 empates. O último triunfo cruzmaltino foi há quase 10 anos. Isso mesmo, pelo Brasileiro de 2010, vitória por 2-0 em São Januário. De lá para cá foram 5 vitórias corintianas e 6 empates. Será que o Vasco quebra a sequência negativa? A resposta sai amanhã, lá em São Januário.
Estamos aí com os números, então, dessa rivalidade. Número de jogos foram 115 na história dos clubes. Vitórias do Corinthians foram 46, vitórias do Vasco 35, empates 34, ou seja, a vantagem histórica é do Corinthians. Número de gols, 324 vezes a bola balançou nesse confronto. Gols marcados pelo Corinthians foram 167, 10 gols a mais que o Vasco neste embate, neste duelo Vasco e Corinthians, nessa análise histórica que nós fizemos. Legal, Vasco e Corinthians é o clássico então pelo Campeonato Brasileiro. O José Cleiton está mandando mensagem para a gente no Twitter, vai aparecer na tela aí para vocês. Com esses desfalques do Corinthians, o Vasco vira favorito para essa partida. Repetindo então os desfalques. Romero, que está servindo a seleção do seu país. Rodriguinho. Fagner e acabou. Desculpe, é uma pergunta. Nós estamos falando, na verdade, dos que estão servindo a seleção. Ainda tem os do departamento médico. O Balbuena, a gente viu ali já na beira do gramado, mas não está treinando ainda com os jogadores. Deve ser desfalque ainda com o Pedro Henrique seguindo na zaga. Ele fez essa pergunta, mas eu ainda considero o Corinthians um time mais organizado e com mais qualidade do que o Vasco da Gama. O Vasco está em construção, tem melhorado de desempenho. Aliás, foi bem contra o Grêmio, apesar da vitória, da derrota, né? Agora no fim de semana. Vai ser uma grande prova. O Vasco está apostando todas as suas fichas nos jogos em São Januário. Pretende ganhar todos os jogos para não correr risco nesse campeonato brasileiro, tanto que poupou o Luiz Fabiano no fim de semana para ele jogar esse confronto contra o Corinthians. Eu acho que o fator casa, né, e a motivação que o Milton Mendes está colocando para os jogos em São Januário podem ser fundamentais para uma boa partida do Vasco. Eu ainda acredito que o Corinthians é superior, mas o Vasco pode se superar por esses fatores que eu coloquei há pouco. O Fernando 31 está dizendo o seguinte, vamos colocar na tela aí o Fernando também. O Vasco ganha amanhã porque o fabuloso é carrasco do Corinthians. Lembrando então do Luiz Fabiano como jogador do São Paulo nos encontros entre São Paulo e Corinthians. Isso. O Binho Souza está dizendo que o Coringão vai brigar por título neste Brasileirão. Valeu, Binho. Wellington. Sou palmeirense, mas o time do Corinthians está jogando para ser campeão. O time está entrosado desde a zaga até o ataque. Eu acho legal quando um torcedor de uma outra equipe, rival, como é o caso, né, Palmeiras e Corinthians, ele reconhece a qualidade do time adversário. Eu acho isso muito legal. Isso é quem gosta mesmo de futebol. Gosta de futebol. Exato, do futebol bonito, do bom na essência, futebol. Não só do seu time. Exato. Né? Eu costumo ver muito disso, sabe onde? Na Itália. A Itália, na Alemanha, o cara vai para o estádio assistir o jogo de futebol. O time dele é uma grande paixão. Mas estando bem ou mal, ele está lá vendo o time dele. Por quê? Ele gosta do futebol. Né? É isso aí. Tem gente que nem vê tanta coisa de futebol sem ser do seu time. Precisa, né? Até para avaliar bem e entender porque às vezes o rival está melhor que o seu time assistindo as partidas. E olha, agora Pedro Henrique e Cleison estão falando no microfone. Fox Sports, vamos ouvi-los. E deixa uma dúvida aí na cabeça do professor para próximas escalações. Cleison, boa tarde. Boa Tudo tarde. bem? Fez ali o famoso treino fantasma aqui no Corinthians, né? Aquele treinamento onde só os titulares participam. O Carille faz os ajustes na movimentação de vocês. Como é que é isso, você, às vésperas aí do seu primeiro jogo como titular do Corinthians, né? Você é sempre o cara com os pés bem no chão, bem tranquilo, bem sossegado, mas tem como segurar a empolgação? Você se empolga de certa forma, afinal de contas vai ser seu primeiro jogo como titular? Não, acho que a gente age naturalmente. Como eu disse, eu venho trabalhando forte para isso, que quando não puder contar com jogadores qualificados que estão na seleção, ou infelizmente às vezes com lesão, o campeonato é longo, eu posso estar preparado para poder jogar. E então, para mim, eu acho que é normal, eu estou bem tranquilo, bem focado para poder ir para lá e fazer um bom jogo. Pedro, assim como o Cleison, tanto o Marquinhos quanto o Paulo Roberto querem mostrar serviço, né? Querem mostrar para o Carille que eles têm totais condições de serem titulares. Mas o Jô já veio aqui essa semana também e falou que algo que pode mudar, que pode complicar um pouco o Corinthians é o entrosamento. Afinal de contas, apesar do treinamento, né, não é exatamente aquela fluência natural que tem com os jogadores que vêm jogando com vocês sempre. Como que isso dificulta para vocês lá na zaga? Afinal de contas, é um sistema que começa lá na frente, né? Muda também? Exige uma atenção um pouco maior da zaga? Mudanças no time? Acho que não, porque, como o Cleison falou, são todos jogadores qualificados. Quem entra tem que dar conta do recado, quer mostrar serviço, que mostrar para o professor que quando optar por eles, eles vão dar conta do recado. Então a gente confia muito no trabalho de quem está entrando.
de todo o elenco, a gente confia em cada um que estão aqui com nós, então a gente fica tranquilo e, se Deus quiser, a gente vai fazer uma boa partida lá contra o Vasco. Pedro, eu vou fazer para você também de novo. É o seguinte, até agora, pelas circunstâncias, né, os desfalques importantes, jogo fora de casa, o Vasco ganhou as partidas que teve em casa até agora no Campeonato Brasileiro, está com 100% de aproveitamento, pela rivalidade dos times. É o maior teste do time até agora no Campeonato Brasileiro? Acho que todo jogo é um teste. Não importa quem seja o adversário, a gente tem que entrar focado, fazer tudo que o professor pede e dar o nosso melhor. Então chegar lá no Rio contra o Vasco, dar o nosso melhor, fazer aquilo que o professor pede e se Deus quiser, sair com a vitória de lá. Cleison, o professor falou com você, te deu alguma dica, falou, calma, dorme tranquilo hoje, eu conto com você. O que ele falou para você especificamente? Não, cara, ele é um cara que deixa todo mundo bem à vontade. Comigo não foi diferente. Ele me deixou bem à vontade, vem treinando na função, trabalhando ali. Então eu estou também bem à vontade, eu estou realmente só esperando a hora do jogo para fazer o que eu venho treinando e tenho certeza que no jogo não vai ser diferente. Pedro, tudo bem? Eu vou te fazer uma pergunta em relação ao Luiz Fabiano, né, que contra o Corinthians costuma marcar muitos gols e evidentemente que cada jogador tem uma característica própria. O Luiz Fabiano não é mais um menino, né, não tem mais aquela explosão que ele tinha antigamente, mas você com certeza viu ele jogar quando você era mais novo e acompanha ele hoje. O que você pode esperar de mais complexo em relação ao Luiz Fabiano, de mais difícil para poder defender o Corinthians, né, e poder neutralizar as ações do Luiz Fabiano? De que maneira que você enxerga ele? Ele é um grande jogador, né? Não é à toa que passou pela seleção. É um atacante de qualidade, difícil de marcar, mas o professor Fábio passou informações ali. É continuar, manter o que a gente vem fazendo. Assim como ele tem qualidade, o Ricardo Oliveira também do Santos tem qualidade. E é fazer o que a gente vem fazendo no campeonato, com a defesa sólida ali, todo mundo compacto, que tenho certeza que vai dar tudo certo. E se Deus quiser, a gente vai sair de lá sem tomar gol. Primeiro para o Cleison. Boa tarde, Cleison. Boa tarde. Desde que você chegou aqui, o que é que mais te chamou a atenção no Corinthians? Não só em termos de estrutura, mas também no grupo. Eu acho que o que mais me chamou a atenção aqui foi o grupo. Me receberam muito bem, me deixaram bem à vontade, consegui me adaptar muito rápido. Então acho que esse grupo aqui, como eu já dei em outras entrevistas, falei que é um grupo de homens de caráter e é por isso que está obtendo sucesso. Trabalho sério, então acho que em tudo o que me chamou mais atenção foi um grupo e toda a parte de estrutura do Corinthians. Eu falo em pessoas que trabalham, isso que foi mais que me chamou a atenção. Uma segunda pergunta. Cleison e Pedro Henrique, jogadores do Corinthians. Na sequência agora, a quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O Corinthians tem o Vasco da Gama, o clássico que vai rolar em São Januário.